Deus tremendo. Creio que quando nós chegarmos na glória vai ser lindo, porque lá vai ser só santo, 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 né? Oh, Deus é maravilhoso. Livro de 1 Samuel, este livro, essa palavra muito conhecida. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 18 e 19. e 19. 1 Samuel. Coloca de pé rapidinho. Rapidinho. Eu creio que 10 minutos é suficiente para que Deus continue aqui falando grandemente ao teu coração. Deus fiel e maravilhoso. 1 Samuel, número 1, capítulo 1, verso 18, 19, que diz assim: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já o que? E o seu semblante já não era triste. Vamos ler só esse versículo, senta aí. Inclina na tua cabeça só mais um pouquinho, rapidinho. Soberano Deus, eterno Pai, diante de Ti mais uma vez nos colocamos e cremos, Senhor, que o Senhor já falou conosco, o Senhor já falou no nosso meio. Eu creio que nessa noite o Senhor já curou, meu Pai. Eu creio que nessa noite o Senhor já tocou vidas, corações aqui neste lugar. Mas eu creio, Senhor, que se o Senhor colocou esta palavra, porque o Senhor ainda tem algo mais, não acrescentar, mas a nos lembrar. Por isso eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deixa eu ler com você. Continua com a tua Bíblia aberta, rapidinho. Livro de Samuel, capítulo 1, que diz assim que e ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi a seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor fez o que? Se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Amém. Essa história é maravilhosa. Nós sabemos que fala a respeito de quê? De uma mulher. Fala a respeito de uma família. Fala a respeito da alegria. Fala a respeito de coração. Fala a respeito de confiança e inúmeras coisas que nós viéssemos aqui declamar aqui. Mas uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção aqui é para dois detalhes. O primeiro, que se diz aqui no verso número 1: E ache graça a tua serva em teus olhos. Ponto final. Ela precisava somente isso. Ela precisava somente que o Senhor olhasse, que ela pudesse contemplar a maravilha do Senhor na vida dela. Nós vemos aqui que quando ela diz que ache graça a tua serva em teus olhos, nós vemos que esse ponto significa parou a oração ali. Parou. Ela só fez um pedido. Ela faz aquele pedido, e nós vemos aqui que aquela mulher, ela faz aquela oração, sai do lugar onde ela estava, e ali ela caminha em direção à tua casa. Porque a Bíblia diz que ela foi, e ela continua o caminho, ela volta agora para a sua casa. Mas só que aquela mulher, depois que ela fez aquela oração, dizendo: ache graça aos teus olhos a tua serva, e quando ela diz ali, quando nós vemos aqui, olhando para esse ponto final, chegou, acabou, não ficou ali mais murmurando, não ficou ali mais: Senhor, será que vai acontecer? Senhor, será que vai dar certo? Senhor, de que jeito? Não. Senhor, que eu possa contemplar as tuas maravilhas. Oração simples, acabou ali. E aquela mulher vai para o caminho. E o interessante é que agora aquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher volta. Porque aqui diz que aquela mulher volta no caminho e comeu.
e o seu semblante já não era triste. Aquela mulher já começa a se alimentar. Aquela mulher agora ela tem a certeza de quê? De que Deus ouviu e de que Deus vai responder. Deus vai responder. Quando se clama Baal, é diferente. Quando se clama Baal, ali tem mutilação, ali tem desespero, ali tem aquela questão: será que vai acontecer? Será que vai dar? Isso é para quem clama a Baal. Agora, quem clama para Deus, ele só tem uma resposta: responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Deus não para por aí. Só o fato dele dizer coisas grandes e firmes era o suficiente para você sair correndo. Mas só que ele diz: para. Tem um detalhe aí que você ainda não sabe. Então isso significa o quê? Que Deus não vai só conceder aquilo que você pediu, mas aquilo também que Ele gostaria de entregar nas tuas mãos, na tua vida. Então quer dizer que Deus tem o quê? Algo mais para você. Deus tem mais para te dar. Deus tem mais para te entregar. Deus tem mais para colocar nas tuas mãos. E nós vemos, sabemos, conhecemos a história dessa mulher, uma família que ia ao templo, uma família que ia na igreja, uma família que ia para o sacrifício. Mas só que aquela mulher, ela ia, mas faltava alguma coisa. Graça, faltava ver alguma coisa na vida dela. Só que ali ela faz aquela oração tremenda. E quando ela diz: ache graça aos teus olhos, e ali se cala. Mas o calar agora não é porque cansei de pedir, cansei de falar. Não, o calar agora é: eu creio que Deus vai responder. Naquele momento ela não abriu mais os lábios. Uma que a Bíblia diz que aquela mulher não tinha mais nem força para orar. Aquela mulher sobe ao templo, e quando ela está ali orando, ela é tida por embriagada, ela é tida por louca. Muitas das vezes você sobe para a igreja e as pessoas olham para você e dizem: lá vai uma doida, lá vai um doido, a vida dele toda difícil, toda complicada, e ele vai fazer o que na igreja? Às vezes você deixa descer para o teu coração, e até mesmo você pergunta: o que eu vou fazer na igreja? O que eu estou fazendo na igreja? Não está acontecendo nada na minha vida. É que você esqueceu de uma coisa. Esse ponto final que está aqui, nesta frase, não é simplesmente um ponto qualquer. Deus, Ele tem falado conosco de maneira diferente, sobrenatural, de maneira especial, porque Deus tem nos ensinado a caminhar com Ele. Porque não adianta você só ir: olha, eu vou lá na igreja do pastor Benjamin, que não é do pastor Benjamin, é sua também. Eu vou na igreja porque eu gosto do louvor, eu vou na igreja porque eu gosto da palavra, eu vou na igreja porque eu... Não, você tem que aprender. Você tem que aprender a louvar, você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a testemunhar, você tem que aprender a receber. Aí muda o negócio. E Deus, Ele tem nos ensinado. Deus, Ele tem falado no particular de maneira diferente comigo. Porque muitas vezes nós subimos no púlpito, nós gritamos, pulando, nós nos alegramos, quando nós olhamos, nós estamos sozinhos. Quantas vezes você não subiu em cima do púlpito, quantas vezes não subi, senti aquela presença tremenda, aquela vontade de sair correndo, gritando, aquela vontade de dar um quarteirão, quem prega sabe disso, aquela vontade de sair correndo, dando uma volta no quarteirão, e ali gritando, as muralhas já caíram, e se brincar, você ainda ouve trombetas, e você ainda vê ali os anjos dizendo amém, e a tua vitória sendo entregue nas tuas mãos. Mas de repente, aqueles que estão te ouvindo, aqueles que estão do teu lado, estão olhando para um lado, estão olhando para o outro. O que está acontecendo? Eu não entendi nada daquele culto ontem. Já tem uns dias que eu não tenho entendido nada do culto. Até uns dias que parece que o louvor está estranho. Parece que a palavra está esquisita. Parece que, olha, faz 3 dias que o pastor está com esse terno. Fala isso não, senão eu vou brigar com você. Acho que faz mesmo. Mas é porque ele precisa ficar, ele está quente esse terno. Estou maciando ele está meio apertado. E quando eu vejo aqui, de repente você está ali. Não estou entendendo. Aí o que Deus tem falado comigo? Aprender.
aprender a ouvir, aprender a entregar profeta, aprender a entregar aquilo que Deus tem falado no teu ouvido. Você, servo, aprender que agora você não é mais servo, agora você é amigo do Senhor. Aprender que tudo isso nós só alcançamos quando nós fazemos o quê? O que nós queremos, é isso? Não. A Bíblia fala assim, olha, vós já não vos chamareis o quê? Servo. Por quê? O servo não sabe o que faz quem? O seu Senhor. Então ele vai te chamar de quê? De amigo. Mas quando que ele vai te chamar de amigo? Quando fizer tudo que eu te mando. Então você vê. Então Jesus, Deus é autoritário. Filho, eu vou te falar uma coisa. Manda quem pode, obedece o quê? Você tem juízo. Se Deus mandar eu abrir a boca aqui, eu abro a boca. Se Ele mandar eu calar, eu calo. No mundo o diabo mandava eu fazer cada coisa, e eu fazia. Agora por que quando eu chego na frente de Deus eu vou ficar? Mas tem que ser eu mesmo? Levanta a mão pro céu assim. Faz assim. Deus, obrigado por o Senhor ter escolhido a mim. É isso. Se não é aquele negócio, mas tem que ser eu, não. Graças a Deus que sou eu. Graças a Deus que sou eu. Então quando nós aprendemos a falar isso, o que vai acontecer? Só eu que limpo a igreja? Graças a Deus que eu limpo a igreja. É só eu que tenho que subir ali para mudar? Graças a Deus que tem, olha quantas pessoas, e Deus escolheu a mim. É só eu que louvo, é só eu que prego? Graças a Deus. Então graças a Deus. Tem muito crente aí se achando. Deixa pra lá. Não pode deixar, né? Não pode deixar. Mas é assim, ó. Aquela mulher já não era mais triste. Fala assim, aquela mulher não era mais triste. Aquela mulher não era mais triste. Agora eu digo pra você. Quantas vezes aquela mulher subiu? Eu vou ler aqui do princípio para você entender rápido, porque a hora é complicada. E diz aqui, olha, e esse tinha duas mulheres, verso número 2. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Quer dizer, Ana não tinha alegria. E subia, pois, este homem à sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar. Esse homem subia para fazer o quê? Adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni, Ofinéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, e sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas o quê? Filhas. Porém a Ana dava uma parte, de que maneira? Excelente. Quer dizer, não é que Ana não tinha nada. Ana tinha alguma coisa. Mas só que Ana não tinha o que ela precisava para trazer alegria. Talvez na tua casa você tenha ali aquele macarrão abençoado, né? Macarrão é coisa linda. Aquele macarrão abençoado. E é tão gostoso que quando eu falo de macarrão, você acredita que eu tenho uma visão tremenda, assim, toda coisa linda. Deus é maravilhoso. Mas é. E de repente, você tem tudo isso. Mas só que aí está te faltando alguma coisa. Faltando alegria. Falta filho. E você vai entender um mistério aqui. O que o Espírito Santo está falando no meu coração. Porque diz que a parte excelente era dada a Ana. Nós vimos aqui, pastor Elisa dizendo, ministrando, Deus tem promessa nesse lugar. Deus, certa feita no monte, dizia: vou eu levantar colunas. E a visão tremenda e terrível que Deus me deu esses dias. Esse dia não, vou te falar, foi essa noite que Deus me deu essa visão. Porque hoje nós ministrávamos no Tamoio, lembra do teu Criador, no dia da tua mocidade. E nessa noite ali, eu dormindo, Deus me deu um sonho. E Deus me mostrava colunas. E era tremendo porque tinha colunas em volta de mim. E eu via aquelas colunas assim, de repente eu olhava para aquela coluna acesa, bonita, daqui a pouco ela estava apagada. Eu ia lá, dobrava o meu joelho, aquela coluna acendia. Eu olhava para o outro lado, outra coluna apagada. Eu ia lá, dobrava o meu joelho,
aquela coluna acendia. E assim foi indo. E eu olhava em volta, a coluna apagava, eu dobrava o meu joelho, ela acendia. Só que de repente Deus me mostrou uma visão terrível que foi. Eu olhava, via aquelas colunas, fogo bonito, de repente o fogo apagava. Na hora que eu ia dobrar o meu joelho, Deus dizia, Eu ia dobrar, Deus falava, não. Eu ia dobrar, Deus falava, não. Eu parei e quando eu olhava, aquela coluna tombava. Quer dizer, quem tem a chave? Quem tem a chave? Quem tem a chave? Deus. Apocalipse, Ele tem a chave. E Ele abre a porta. E a porta que Ele abre, o que acontece com ela? O menino fecha. Agora diz assim, Ele tem a chave. Ele tem a chave. E a porta que Ele fecha? E a porta que Ele fecha. Ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. Então não adianta. Tem horas que Deus permite que ora. A coluna acende. Mas chega uma hora, o Espírito Santo falava no meu coração exatamente isso. Aí chegou uma hora que o grito vai ser tão grande que não vai ter como fazer de conta que não está ouvindo. E aquela coluna não vai só apagar, como ela vai tombar e não vai ter quem levante. Mas Ana aqui, ela tinha uma parte excelente. Ana, com essa parte excelente, ela não tinha alegria. Ela ia ali, o Eucana entregava aquela parte excelente nas mãos de Ana, e ela ia para o sacrifício. Mas só que Ana não podia ter filho. Mas por que Ana não podia ter filho? Porque a madre de Ana estava fechada. A tristeza tomava conta do coração de Ana, mas não era o diabo que estava pesando, não era ninguém, era Deus. Deus tinha o quê? Fechado a madre de Ana. Eucana, por várias vezes, é sua esposa, por muitas vezes ali orou, falou com Deus, pediu, clamou por Ana, via a tristeza, até chegar nela e dizer, Eucana, ela não tem filho, mas você não tem filho, mas eu te dou o melhor, eu dou tudo para você. De repente não é tudo, você precisa de algo melhor. E Ana falava com ninguém, só chorava. Sobe, Ana sobe, e a palavra nos fala aqui a partir do verso 9 que ela se levanta e diz que ela vai e ela começa ali a chorar. Ela chega diante do Senhor e a amargura de alma dela naquele momento transforma em pranto e choro. Ana ali agora começa a falar com Deus, mas Ana não tem palavra mais, somente os lábios se mexem, porque não tem mais o que falar. Mas só que aí Deus entende o mistério de Ana. O sacerdote pergunta se ela está embriagada. Ela diz, não, a tua serva não bebe nada, a tua serva não está louca, a tua serva só precisa de uma resposta de Deus. E quando ali Ana se coloca diante do Senhor, inclina a tua cabeça voltando do sacrifício, e ela parada ali diante daquele sacrifício, ela olha e diz assim, Senhor, que eu ache graça aos teus olhos. Vira as costas e vai embora. Só que agora Ana vira as costas e vai embora. O semblante muda, por quê? Ana agora vai, come, bebe. Isso significa que Ana agora descansa. Ana agora está tranquila. Ana agora está em paz. Sabe por quê? Porque Ana sacrifica e Ana ouviu a voz do Senhor. A sensibilidade, a dor, o gemido, o choro fez com que não só a madre de Ana fosse aberta, mas os ouvidos dela também, para dizer, Ana, eu sou contigo. Ana não chorou mais. Porque quando Ana volta, a Bíblia diz que a alegria tomou conta dela. Porque o Senhor se lembra de Ana. E diz aqui, olha, 20. E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel. Porque ela dizia, eu tenho pedido ao Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor. Quantas pessoas não pediram Samuel para Deus? Pastor, estou desempregado. Vamos orar aqui, eu vou abrir a porta. Deus vem e entrega Samuel. Só que enquanto não tinha Samuel, mesmo chorando, ia para o sacrifício. Mesmo chorando, mesmo ali com um buraco no coração,
estava lá no sacrifício, ia sacrificar. Mas de repente agora tem Samuel. Não preciso mais sacrificar. É só isso que eu precisava, é só isso que eu queria. A tua mãe fala, você é muito pouco. Isso é muito pouco. Você não entendeu Você não entendeu? que ainda tem coisas grandes Já tem coisas e grandes firmes e firmes que você não sabe. que você não sabe. Olha para tua mãe e dá um sorriso para ele. Agora fala assim, rapaz. Fala aí, moça. Fala moça para ele não, é para dizer não, fala moça para as moças aí. Hã? Você está contentendo com muito pouco. Fala para ele, você está contente com muito pouco. Com muito pouco. Deus tem muito mais para te entregar. Mas só que tem um mistério aí. Antes de Ana receber o milagre, receber Samuel, o que Ana fez? Um voto. Ana fez um voto. Ana ali abriu a tua boca e disse para Deus que ela entregaria Samuel. Isso significa o quê? Que Ana disse, Senhor, a minha vida é tua. Se o Senhor me honrar, com certeza a tua casa será honrada. E o que aconteceu ali? Ana entregou o voto, recebeu, se alegrou e voltou na casa do Senhor. Voltou diante do sacerdote. Voltou onde ela lembrou, onde ela recebeu a bênção. Está ali Ana de volta agora, dizendo, olha, eu trouxe Samuel. Eu disse para Deus que eu precisava de um filho, abriu minha amado. Então está aqui Samuel. Quantos não têm chegado diante do Senhor? Senhor, se o Senhor me der isso, Deus olha assim e fala, Jesus, vem cá. Você conhece, né? Cara, eu conheço, pai, você também. Então, olha lá o jeito que está pedindo. O que você acha? Ó, pai, vamos dar uma oportunidade para ele. Vamos dar uma chance. Vamos honrar ele. Por quê? Jesus é isso. Jesus é advogado. Porque se dependesse de Deus, sabe o que muitas pessoas ouviriam dele? Não entendi. Entendi. Não. Pronto. É assim. Ou você pensa que Deus fala baixinho, Deus fala mansinho. Olha que coisa tremenda. Porque muitos escutam assim, entende assim. O profeta vai, luta, vence a batalha, se levanta como guerreiro, enche o peito. De repente Jezabel se levanta contra a vida dele. Ele vai e faz o quê? Entra na caverna. Vem trovão, vem vento, vem terremoto, vem tudo que é barulho. Deus não estava. Deus veio numa brisa suave. Samuel, sai para fora, Samuel. Ô, Samuel. Vem cá, Elias, para fora, Elias. Já enfiei Samuel na caverna. Coitado de Samuel. Vem cá, Elias, para fora. Vem aqui. O que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Deus vem. Tira Elias para fora. E muita gente pensa assim, olha, não, Deus é amor. Deus é amor, Deus é nascido, Deus é assembleia, Deus é quadrangular, Deus onde prega ele está. Onde falar dele ele está. Mas só que Deus tem uma coisa, é justiça. É juiz. Então com Deus não o quê? Não se brinca. Se votares a Deus, não seja tardio em cumprir. Se fizeres um voto a Deus, cumpra-o. Por quê? Deus não se agrada de quê? De voto todo. E muitas vezes nós fazemos tantos votos e não honramos nenhum. Nós abrimos nossa boca, nós pregamos, nós falamos, mas somos vazios por dentro. Sabe por quê? Nós abrimos a boca para falar aquilo que nós não fazemos ou que nós realmente não sentimos. E é muito lindo. Nós vimos aqui no domingo, coisa maravilhosa. Um homem cheio da letra, um homem cheio de conhecimento, um homem ali que poderia dizer como Paulo no capítulo 22, que estudou com os melhores professores. Gamaliel foi meu professor. Paulo no capítulo 22 de Atos, ali se explicando, justificando, falando ali para aqueles homens perante o sinédrio, dizendo quem era ele.
Um homem que nós podemos dizer que estudou nas melhores escolas, faculdades. Abrindo a tua boca dizendo, né? Bom, se tem nuvem, se tem anjo, eu não vejo. Mas não significa que não existe. Então quer dizer, temor em Deus. Porque é muito fácil você subir, fazer barulho, gritar, pular e você honrar. Você chegar, chorar, Deus me dá, Deus me faz. Senhor, esse carro é da obra, irmão, pega um mãozinho ali, não posso. Da obra de quem? Da obra de quê? Ah, Deus, se o Senhor me der um carro, por que não é sincero? Se o Senhor me der um carro, eu vou para o shopping, eu vou para o... Deus vai te guardar do mesmo jeito. Você sabia que aí Deus te guarda? Agora você abre a tua boca e fala, não, Deus, o Senhor, olha, quando o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você já viu crente, quando é crente, quando ele está precisando, ele é crente terrível. Eu faço o que o Senhor quiser. Nem mandou. Era só para tirar esse pano daqui. Mas já pôs água, já tirou um negócio, tirou aquele outro. Limpou o galinho. Deu uma lustradinha na flor. Pronto. Ainda desce e olha para ver se está... Faltou nada? Pera aí. Irmão, está precisando de alguma coisa? Dinheiro? Eu até te dou, gente. Então é assim, né? Faz tudo. Recebi o que eu queria. Irmão, agora não dá, peraí. Pastor, o senhor me chamou para alguma coisa aí? Chamei, irmão. Eu fico até contente, pastor. Irmão, você pode? Não, pastor, sabe o que é? Eu estou justamente falando isso por isso, porque eu tenho um compromisso. E você já reparou uma coisa? Que crente, quando está na bênção, ele vive cheio de compromisso. Tem compromisso que é terrível. Não pode adiar nada. Não pode adiar a novela, não pode adiar, como foi pregado aqui, né? Não pode adiar isso, não pode aquilo. Mas quando ele está na prova mesmo, se morrer a mãe, ele diz, não, a Bíblia diz, deixa os mortos enterrar pelos mortos. Deixa aí ver o que Deus quer. Mas tá bom. Ana honrou o voto dela. Entregou Samuel para Deus. E a Bíblia, eu creio que esta palavra que diz que Ana nunca mais sentiu tristeza. Com certeza. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Talvez você tenha pedido, você esteja aí pedindo coisas para Deus. Talvez você tenha tem planos aí no teu coração. Talvez tem coisas que você ainda não alcançou e você deseja muito. E você está até perguntando por quê. Eu vou dizer para você uma coisa. Olha para dentro de você. A resposta não está nem aqui dentro mais. A resposta está dentro de você. Porque muitas das vezes você tem olhado, mas só que não tem apalpado. Você tem até apalpado, mas você não tem conseguido guardar. Por quê? Porque, tem sopro. Tem sopro de Deus. Mas só que é assim. Deus quer cessar o sopro. Deus quer derramar a chuva. Deus quer derramar a chuva. E chuva de abundância na tua vida. Deus quer derramar a chuva. E não é aquela chuva seródia, aquela temporã, não. Não é aquela chuva que vem só na hora da necessidade. Não, se fosse só na hora da necessidade, era somente uma providência. Deus quer aquela chuva ali que fica contínua na tua vida. Aquela chuva que ali seródia, aquela chuva devagarzinho, aquela chuva que vai estar sempre regando. Vai estar sempre regando a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa na tua vida. Emprestarás a muito, porém tu não tomarás emprestado. Mas para que isso aconteça é necessária a confiança, é necessária a fidelidade com Deus, é necessária a honra com Deus. Porque muitas vezes nós queremos condicionar o nosso chamado, a nossa situação. Nós queremos condicionar a boca de Deus ao nosso prazer, à nossa vontade. E não é. Porque nós não louvamos a nós mesmos, nós louvamos a Deus. Nós honramos a Deus. Então eu quero te convidar aqui na tua cabeça. Apresenta a Deus a tua necessidade. Lembra do teu voto com Deus. Lembra da tua palavra com Deus. Lembra, porque muitas vezes nós falamos de voto, o que vem na mente é logo financeiro. Mas eu vou dizer para você, antes do teu financeiro, a palavra do Senhor diz, se tiveres, e quando for ofertar na casa do Senhor, e te lembrar, depois volta e honra. Porque aí você vai ser honrado. Você vai ser abençoado. Então o Senhor
Ele não te quer para o soberbo. Tem pessoas que ainda não alcançaram. Por quê? Porque o coração tão duro, o coração ainda, os olhos tão escamados, que só consegue contemplar os defeitos dos outros, ainda não conseguiu olhar para dentro de si, e tem pedido para Deus e não tem alcançado. E muitos têm alcançado, mas não têm tido proveito. Por quê? Deus está te mostrando tudo que Ele pode te dar. Quer dizer, está te mostrando uma parte. Porque o tudo depende da tua sinceridade e fidelidade com Ele. Porque nós vemos Ananias e Safira. Era o amor de todos um só. Mas daquele homem e daquela mulher havia mentira dentro do coração deles. Havia mentira e havia concordância na mentira. Porque a Bíblia é tão clara no capítulo 5 de Atos que diz assim, que Safira, que Ananias chega diante dos apóstolos ali e diz, é indagado, ele diz, não, é só isso aqui mesmo. Ele diz, olha aqui, vou te falar um negócio. Você não mentiu para homens, não. Você mentiu para o Espírito Santo. Na mesma hora ele expirou e morreu. Quando chega aquela mulher e chega, olha, como é que foi a história lá? O que aconteceu? Não sei, olha, não foi assim mesmo, do jeito que ele falou. Está lá. Morreu também. E é assim que acontece. Nós vemos Jonas entrar dentro de um barco, e o barco todo afundando, e Jonas ali tranquilo. E se brincasse, ainda perguntava para o povo ainda, mas será que está acontecendo alguma coisa? E o barco afundando. O desespero tomando conta de todo mundo, o barco afundando. E muitas das vezes, Jonas, você está aí no fundo do barco. Você está aí achando que está tranquilo, mas não é. É a tua culpa que a casa está caindo e você está procurando culpa dos outros. É isso que o Espírito Santo fala no teu coração. Se o Senhor te mandou para um lado, vai para o lado que Deus te mandou. Muitas vezes você está querendo fazer o teu querer, a tua vontade, e está esquecendo de perguntar qual que é a vontade de Deus. Um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus que sabe todas as coisas. Não é um Deus do qual nós brincamos. Nós não brincamos de ser crente, nós não podemos brincar de votar com o Senhor. Nós não podemos brincar de abrir a nossa boca e pregar uma palavra da qual nós não cumprimos, ou falar algo que nós não vamos honrar. Nós temos que pedir graça para Deus. Eu quero orar com você, fecha os teus olhos. Aleluia. Muitas vezes nós falamos que tem um demônio, e Provérbios fala dos 2 demônios, dá. Mas nós sabemos que também no nosso meio há 2 demônios também. Do nada vem, não é bem assim. Caminha junto do mesmo jeito. Nada a ver, não é bem assim. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, nesse momento eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos visitar do alto da cabeça para dos pés. Senhor meu Deus, o Senhor nos chamou para sermos, Senhor, bem-aventurados. Mas a bem-aventurança, Senhor, é alcançada através da sinceridade. Só é alcançada, ó Pai, através da verdade. Meu Pai, em toda a Tua palavra, a verdade sempre prevaleceu. Assim como já foi dito, Senhor, que quando nós conhecemos a verdade, meu Pai, nós somos livres. E quando o Filho nos livra, Pai, verdadeiramente, Senhor, Pai, para nós somos libertos. Pai, para que aconteça essa libertação, é necessário que nós venhamos ser verdadeiros conosco mesmo. É necessário que nós venhamos olhar para dentro de nós. Porque muitas vezes, Senhor, a verdade ela é tão terrível. Ela é como uma injeção, meu Pai. Mas graças a Deus, Senhor, ela é aquela que tem resultado. É aquela que cura. Porque nós sabemos, ó Pai, que aquele que diz a verdade, ele não merece castigo. Porque ele procura caminhar na luz, ó Pai. Ele busca ajuda, ele quer, meu Pai, a vitória sobre a vida. Aquele que é mentiroso, ele não tem parte contigo. Por isso eu repreendo nessa noite todo espírito de mentira no nosso meio. Eu repreendo, Pai, todo espírito de infidelidade, Senhor, sobre este lugar, sobre esta igreja. Porque, meu Deus, nós estamos num lugar abençoado. Nós estamos num lugar honrado, Senhor. E eu creio que nada pode impedir a bênção sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, nós não queremos somente, Senhor, ser aliviados. Nós queremos ser curados. Mas nós cremos, Senhor, que a cura depende de nós, Senhor. Depende da nossa fé, depende da nossa atitude. Depende, meu Pai. E eu peço nessa noite, nos abençoe, Pai. Nos dê força, para que nós venhamos ter atitudes, e atitudes verdadeiras na Tua presença. Sinceridade.
Senhor, meu Deus, se for a infidelidade, Senhor, toca no coração, porque eu creio que há vidas nesse momento dizendo: Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajuda, Pai, porque eu preciso da honra sobre a minha vida. Se for a incredulidade, eu creio que há vidas nesse momento dizendo: Senhor, põe por terra essa incredulidade. Eu preciso ver, Senhor. Põe por terra esse espírito, Pai, de Tomé sobre as minhas vidas, porque eu não preciso tocar, porque a fé é o firme fundamento, e eu quero ter isso sobre a minha vida. Senhor, eu preciso. Fale com Deus desse jeito hoje. Faça uma oração, mas faça uma oração e coloque um ponto final nela. Coloque um ponto final, porque em toda palavra é dito que ali o pecado é confessado e largado ali. Nós confessamos e deixamos. Nós não confessamos e continuamos. Não, nós pedimos força para caminhar. Senhor, Espírito Santo, ajudador, consolador, eu creio que nessa noite, Pai, o Senhor derrama algo diferente, sobrenatural neste lugar. E eu creio, Senhor, em vidas abençoadas, semanas abençoadas. Senhor, meu Deus, e mais uma vez eu te peço, Senhor, que essas colunas não venham se apagar, e que cada dia mais, Senhor, venham estar acesas. Senhor, eu te peço, Pai, que essas vidas, essas famílias, Senhor, não venham, meu Deus, sofrer dano algum, Senhor, porque o Senhor derrama graça, bênção sobre elas. Senhor, eu repreendo todo o sopro do inimigo, Pai, sobre as famílias aqui representadas. Meu Deus, eu creio que há um faixa de luz, ó Pai. Há fogo sobre as mãos, os olhos, cabeça. Meu Deus, e eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio, meu Pai, na vitória. E eu creio, Senhor, que se entramos com dúvida aqui hoje, nós vamos sair com a certeza de que somos mais do que vitoriosos. Amém? Abre os teus olhos e diga assim: olha, eu sou mais do que vencedor. Do que vencedor. Eu posso, em nome de Jesus.